Olá, meus caros, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Orita, do canal do Instituto Orita. Eu vim convidar vocês também a participar do meu canal, mas hoje vim aqui para falar ao canal Atuadores do Direito como fazer um artigo científico. Então, a proposta desse vídeo vai ser um vídeo curto, mas com dicas essenciais aí para quem tem vontade de fazer um artigo científico e talvez não sabe nem por onde começar. Bom, eu acho que a melhor proposta, né, de dica que eu poderia dar para você que queira começar, talvez não é pensar em área, não é pensar com quem vai escrever, não é pensar, por exemplo, talvez numa proposta de qual revista eu vou escrever, e sim começar a pensar num problema. Começa a pensar num problema jurídico, já que o canal é voltado para o direito, né? Começa a pensar num problema jurídico, criar uma pergunta, fazer um ponto de interrogação, e a partir do momento que você fazer esse ponto de interrogação, você começa a imaginar que você vai ter que responder esse problema, tá? Então, o artigo científico, ele está aí, então, para você responder os problemas que nós temos na sociedade, aqui no caso, no mundo jurídico, e, claro, transformar essa resposta em algo com rigor científico, né? Trazer, então, situações que nos leva a ter uma proposta de resposta mais próxima da verdade, né? Que é o caminho da ciência, tá? Então, primeira coisa que eu falaria para vocês pensarem é num problema, tá? Então, talvez essa seja a primeira dica do vídeo de hoje. Pensa num problema. A partir do momento que você pensou no problema, aí vamos para a segunda dica, tá? Mas vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, eu quero falar de direito civil, não é assim que você tem que pensar. Mas talvez você queira saber se quando um médico promete a cura, por exemplo, um paciente que está com Covid, não, eu prometo que eu vou curar o seu paciente, será que cabe reparação do dano? Ou seja, acabamos de criar uma pergunta. Né? Então, toda vez que você for iniciar uma pesquisa, pensa num ponto de interrogação, tá? A partir do momento que você já sabe a sua pergunta, aí você vai para essa minha segunda dica. A segunda dica que eu daria para você é você começar a imaginar, a partir desse problema, qual seria, talvez, o caminho que você vai seguir. E para você conseguir isso, você vai precisar leitura e maturidade, talvez, sobre esse tema. Né? Então, como eu vou achar material para fazer esse meu artigo científico? Talvez essa é uma das partes mais importantes que eu gostaria de falar. O que eu posso utilizar para elaboração do meu artigo científico? Bom, há um costume de se utilizar livros, né? Isso é um costume que é vigente já há muito tempo no direito, mas nós não temos a obrigação de só utilizar livros. Tá? Você pode, por exemplo, utilizar livros, olha só, sem problema algum, pode utilizar livros digitais, comprar livros em sites, não sei, mas fique à vontade. Mas seria interessante também você utilizar dissertações e teses, porque geralmente dissertações, que é um trabalho científico no mestrado, e tese no doutorado, são pessoas que estão levando anos pesquisando, então talvez a resposta para esse seu problema, né? Alguns já até às vezes já comprovaram, mas tem algumas falhas que daria para você estar corrigindo. Mas aonde que eu acho teses de dissertações? Tem um site muito bom, você entra no Google, você digita BDTD, tá? Você vai entrar no Google, digitar BDTD ou qualquer outra plataforma, né? Não preciso fazer um merchan, mas lá nesse BDTD é um banco de teses e dissertações que você vai achar qualquer dissertação em qualquer tese. Tá? Pouca gente usa o BDTD e é uma ótima plataforma. Também, uma sugestão, você entrar em algum programa de pós-graduação que você já goste, né? Ah, gosto da USP, ah, eu gosto da Universidade Federal do Paraná, eu sou professor da Unemat, então, por exemplo, se você gosta da Universidade Estadual Mato Grosso, né? Ou sei lá, em qualquer lugar que tenha uma pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, vamos falar assim, estrito sensu, você provavelmente vai achar os trabalhos desses acadêmicos. Então, ali também é um meio de você
encontrar esse tipo de material para começar a ter uma leitura e ganhar uma certa maturidade nesse tema, tá? Também, você pode utilizar artigos científicos. O que será que o pessoal está escrevendo sobre o teu problema? Então, aí vai uma indicação, o Cielo, eu acho que é uma ótima plataforma para você achar material. Tem diversas, mas eu vou indicar duas, o Cielo e o Google Acadêmico, tá? Vai lá no Google Acadêmico, você simplesmente, então, acha o seu material e começa a fazer leitura sobre isso. Direito, eu também posso utilizar jurisprudência, então vai em sites que acha jurisprudência, projeto de lei. Então, assim, nós não precisamos ficar presos aos livros. Mas, depois que você tiver já uma maturidade sobre o assunto, pelo menos uma maturidade básica, é o momento de você começar a passar essa sua pesquisa para o papel, tá? E aí entramos, talvez, na minha terceira dica. A minha terceira dica é algo que eu gosto, eu não sei se os outros professores acompanham essa minha fala, muitos vão contra, mas é uma mera sugestão, né? Sou professor de metodologia há anos e gosto muito que o aluno faça isso para não fugir, tá? Eu acredito que a introdução, como ela é técnica, por que técnica? Porque numa introdução, você, primeiro, não pode ter citação na área do direito. Se eu tivesse gravando um livro, perdão, um vídeo para a área da saúde, por exemplo, sem problema alguma ter citação. A área da medicina, enfermagem, não tem problema ter citação na introdução. Mas o direito, nós não temos essa cultura. A introdução é sua. Então, não coloque citações direta nem indireta na introdução, tá? E como que eu desenvolvo essa introdução se ela é técnica? É interessante você ter algumas situações dentro da sua introdução. Por exemplo, o objetivo do seu trabalho, também a importância dele, que é a justificativa, o método, a metodologia. Em outras áreas, normalmente nós temos um capítulo de metodologia ou um tópico no artigo de metodologia. Aqui não. No direito, nós colocamos então nossa metodologia, tanto no resumo, que nós vamos fazer depois que acabar o artigo, como também na introdução, tá? Então, a metodologia, como que você vai fazer esse artigo, né? O que você vai utilizar, explicar o método, o procedimento que você fez para ou que vai fazer para chegar nesse resultado, tá? Como é o que você fez, que você já vai ter feito aquela pesquisa, então pensamos assim. Também, algumas pessoas acham que é interessante, né, colocar a divisão do seu artigo, ou seja, o que você vai falar no desenvolvimento teórico do seu artigo, tá? No primeiro tópico eu vou falar isso, no segundo eu vou falar isso, no terceiro isso. Então, objetivo, problema, justificativa, a divisão dos tópicos, a metodologia, acho que são requisitos técnicos que parecem ser interessantes numa boa introdução num artigo científico. Professor, eu queria dar uma olhada, né, como que faz isso? Gente, faço. Entra na Cielo ou no Google Acadêmico e dá uma olhada em outros artigos científicos, tá? Acontece que tem artigos científicos que têm uma qualidade maior que outros. Então, tente procurar artigos científicos com o qualizar. É que é praticamente vou colocar assim, entre aspas, né, uma nota de avaliação para a revista. E é uma nota muito boa. Não importa qual tipo de A que seja, A1, A2, A3, A4, né, mas pense que é algo que tem um grande relevo, né, ou seja, uma grande relevância para a questão de avaliação das revistas, tá? Então, procure sempre uma revista, então, com qualis alto, que aí você pode se espelhar e tudo mais, tá? Bom, também, gente, depois que você fazer essa introdução, por que eu estou falando para você fazer essa introdução agora? Porque aí você já sabe o que você vai pesquisar. Você não sabe a resposta, talvez, porque ainda você está pesquisando. Mas essa parte da introdução é como se fosse um projeto de pesquisa que você faz. Então, pelo menos você já sabe os caminhos que você vai percorrer. Você não vai fugir do tema, porque você já sabe a importância desse tema, já sabe quais são os tópicos que você vai desenvolver ao longo desse. E outra, gente, não é porque você começou a digitar a sua introdução que você simplesmente vai parar, tá? Assim, eu não posso mais mudá-la? Não, nós não estamos numa máquina de escrever, galera, tá? Pode alterar ela depois, mas a regra é que para você não fugir tanto, né, fique aí focado na sua introdução.
Bom, a partir do momento que você fazer isso, você vai ter que começar a fazer o desenvolvimento teórico, então, dessa sua pesquisa, né, os tópicos da sua pesquisa. E é neste momento que você começa a utilizar, então, as citações, tá? Para ser algo científico, com rigor científico, você não pode falar algo da sua cabeça, tá? Você não pode inventar dados, trazer conceitos que você está criando, não, você pode explicá-lo, contextualizá-los, né, mostrar os resultados dessa situação, mas você não pode criar dados, porque perde o valor científico da sua pesquisa. Então, para não acontecer de você trabalhar com senso comum dentro do ambiente científico, o ideal é você utilizar citações. E no Brasil, em qualquer lugar do mundo também, nós podemos utilizar, então, tanto a citação direta como a indireta. A citação direta é aquela que eu praticamente copio aquela frase de forma idêntica. E se for até 3 linhas, eu coloco, vamos falar assim, aspas, e se for a mais do que 3 linhas, eu vou recuar, tá? Mas aí vai uma dica, gente. Na questão de formatação, você que está pensando num artigo científico, depois dá uma olhada quando você acabar nas normas da revista que você está pensando em publicar, porque cada revista às vezes muda uma questão de formatação, tá? Uns vão pedir para colocar, por exemplo, algo que às vezes vai até contra, né, a BNT. Então, fique esperto aí, não somente na BNT, mas também nas normas da revista que você está pensando em publicar, beleza? Bom, depois de você fazer então a citação direta, que é quando você copia, e a indireta, quando você lê e, vamos falar assim, você interpreta e passa com as suas palavras o que você interpretou, isso é citação indireta, e comprovou de fato a sua ideia ao longo dos tópicos, né, e aí você fica à vontade. Professor, quantas páginas tem um artigo científico? Bom, como eu falei, fique de olho nas normas da revista, porque tem revista, por exemplo, que pede no máximo 30, no máximo 20, né, no mínimo 10. Então, normalmente, eu aconselho o aluno a fazer entre 15 e 20 páginas, mas, né, pensando no lado científico, às vezes você não consegue responder aquele problema apenas em 15 páginas, tá? Apenas em 20 páginas. Então, pense no lado científico, né? O aluno tem que pensar em página, mas no lado científico. Se aquela revista que você está pensando não aceitar, procure outra, tá? Procure revista com qualis alto, tá? Todas as revistas falam o qualis. Nós temos o Qualis A, A1, A2, A3, A4, o B e o C. Evite a C e procure sempre as com quali, pelo menos nível B, tá? Qualis B. Bom, e aí, depois então que você fazer o desenvolvimento, é interessante você fazer a sua conclusão, tá? Faça a sua conclusão, não tem citação na conclusão também, tá? Não tem citação na conclusão. E ao longo, vamos falar assim, do seu trabalho, o ideal é que quando você utiliza um livro, já abra ali na ficha catalográfica desse livro e já coloque as referências, então, depois da conclusão. Usou um artigo científico? Mesma coisa. Já pega o artigo científico para não esquecer nenhum ao longo do desenvolvimento e já coloca nas suas referências. Assim você não perde tempo. Fez uma citação? Vai lá nas referências no final e pronto. É até bom que depois que você utilizar dessa obra, você não precisa ir de novo, porque se você usou 10 citações, por exemplo, de um livro, você não precisa colocar 10 referências. É o mesmo livro, às vezes, tá? Professor, o ideal é quantas obras utilizar? Não sei. Aí eu costumo falar que não utilize pouca, porque senão vira uma revisão, né, de um livro, um resumo de um livro, não é essa a ideia. A ideia é você utilizar tudo que tem à sua disposição. Olha o pessoal da vacina do Covid. Vamos imaginar que eles estão fazendo uma pesquisa para melhorar essa vacina. Eles vão usar toda a tecnologia que eles têm à disposição. Você é a mesma coisa, utilize todo o conteúdo aí que você conseguir para qualificar mais ainda a sua pesquisa, beleza? Bom, a partir então do momento que você fez a sua conclusão e suas referências praticamente ao longo do trabalho já vai estar pronto, né? O que você vai fazer? Você vai pensar então um título ideal para esse seu para sua pesquisa. Mas esse título que você vai imaginar, gente, faça de acordo com o desenvolvimento que você está utilizando ao longo do seu texto, tá?
uma sugestão que daria para eu ter falado no começo é de você já ter feito o título. E a partir do momento que você faz o título, você pensa a divisão dos seus tópicos, né, vamos falar assim, ao longo do trabalho, que seriam seus objetivos específicos num projeto, já de acordo com esse título, para ficar metodologicamente assim tudo dentro dos padrões científicos. Mas você pode fazer no final. Depois pense numa ideia que combine de fato, que não fuja do que você falou, que fique delimitado cientificamente. E outra, gente, título de artigo científico não é um título merchan, ou seja, não é um título para vender artigo, para vender livro, não. O título é algo acadêmico, tá? Claro que você faça um título que chame atenção, obviamente, mas dentro dos padrões científicos. Não faça algo que vai fazer com que a pessoa fique com vontade de ler, mas você está quebrando o caráter e o status científico que talvez o seu texto apresenta, tá? Então, traga aí um título que corresponda realmente às normas de português, que corresponda, isso, claro, ao longo do seu trabalho também, mas que corresponda metodologicamente a algo que você de fato falou, tá? A partir disso, tenho certeza que seu artigo aí vai estar já pronto. Pense que não é algo que faz em um dia, viu, gente? É algo que você vai fazendo, conforme vai passando o tempo, vai melhorando, e uma hora você tem que dar um ponto final e tentar publicar tudo isso que você pesquisou, tá? Meu nome, novamente, é Professor Orita. Seja bem-vindo ao meu canal também, Instituto Orita. Vão lá, tem outras dicas também. E continue aí seguindo os atuadores do direito. Um grande abraço. Até mais, gente.